El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yesfe, yo liziba. Hoje eu vou falar sobre a consequência dos pecados. Portanto, há muitas pessoas que têm problema na vida, há muitas pessoas que têm calamidades, há muitas pessoas que estão a atravessar turbulências na sua vida. Por exemplo, há pessoas que têm enfermidades que não passam, enfermidades que já estão há muito tempo e cada vez piora. Há pessoas que, por exemplo, não conseguem arranjar emprego, 1 ano, 2 anos, e às vezes não é só ele, mas o pai também tem problemas de emprego. Portanto, há muitos de nós que temos problemas na vida e não sabemos a origem dos problemas que temos. Há pessoas que, por exemplo, não veem nenhuma relação entre aquilo que fazem e os seus problemas. Eu quando digo aquilo que fazem, os seus pecados, há pessoas que não veem relação nenhuma entre os seus pecados e os problemas que têm. Há pessoas que não veem nenhuma correlação entre a palavra de Deus e as dificuldades na sociedade. Portanto, se todo ser humano tivesse consciência do que aquilo que ele faz tem um impacto na sua vida, mas não só na sua vida, mas também na vida dos seus filhos, dos seus descendentes, eles teriam uma outra atitude. Portanto, há 2 pecados fundamentais que o homem cometeu aqui na Terra e que se reflete a todo ser humano. Portanto, eu queria mencionar o pecado de Adão e Eva, quando eles comeram a fruta que Deus proibiu. Deus disse-lhes que eles podiam comer a fruta de todas as árvores, mas que havia uma árvore que eles não podiam comer a fruta desta árvore, porque se eles comessem, eles certamente iriam falecer. Portanto, vamos ver em Gênesis 3, 6, para ver o que Deus diz sobre este pecado que Adão e Eva cometeram. Diz assim em Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejava para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor seu Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor seu Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? Disse o homem:
foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Portanto, versículo 13, diz assim: o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerás todos os dias da sua vida. Número 15, o versículo 15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Vamos ver bem, tomar atenção a esse versículo 15. Vou repetir, diz assim: porém inimizade entre vocês e a sua mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela, que lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarás grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. Portanto, isso são maldições que Deus está a preferir à mulher. Portanto, Deus está aqui a referir que o desejo da mulher seria para seu marido e que seu marido lhe dominaria. Amém? E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldito a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ele dará espinhos e ervas daninhas. E você terá de alimentar-se das plantas do campo. Com o suor de seu rosto você comerá o seu pão e até que volte à terra, visto que dela foste tirado, porque você é pó e do pó voltarás. Portanto, Deus está a dizer que ele foi feito do pó e que ele iria voltar do pó. Portanto, ele iria morrer. Amém? Portanto, vimos aqui o pecado de Adão e Eva, que foi o maior pecado que o ser humano cometeu na Terra. Mas tem outro pecado que é quase equiparado com o pecado de Adão e Eva. A Bíblia diz a corrupção do gênero humano. Portanto, o ser humano misturou com uma outra raça que não era humana e procriou e tiveram filhos. Portanto, deu-se uma nova geração de seres humanos que não eram puros. Portanto, vamos ler na Bíblia, em Gênesis 6:1, para ver o que é que Deus nos diz desse pecado abominável a Deus. Amém? Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Portanto, vamos prestar atenção aqui. Os filhos de Deus. Nós supomos que os filhos de Deus refere-se aos anjos caídos, porque só os homens e os anjos são referidos filhos de Deus. Amém? Portanto, vamos ver o 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Portanto, Deus diz que o homem, por causa do pecado que ele cometeu, já não ia viver tantos anos como antigamente. Portanto, o homem, antes dessa passagem, o homem vivia 700 e tal anos, 800, até 900 e tal anos. Mas Deus reduziu
a idade do ser humano, por causa da perversidade do homem. Portanto, eu vou repetir, que é muito importante nós vermos essa passagem onde é que Deus diz: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Há Bíblias que diz: o meu espírito não contenderá para sempre com ele, porque ele tornou-se carnal. Portanto, vê-se que Deus aqui está a dizer que o espírito dele não ia contender-se com o homem. Portanto, nessa altura, o Espírito Santo ainda vivia dentro dos homens. Portanto, Deus, se nós vimos que até essa altura o homem não ficava doente, havia muitas calamidades que hoje existem no ser humano que não havia nessa altura. Porque Deus não tinha castigado o homem até certa dimensão, que foi quando Deus deu os 10 mandamentos ao homem. Portanto, a palavra de Deus, ou os mandamentos, a lei, Deus deu ao homem para punir o homem. Porque quando o homem misturou-se com outros seres, ou com os anjos caídos, a perversidade do homem aumentou. A tendência carnal, a tendência de andar em idolatria, a tendência de fornicar, a tendência de roubar, a tendência de fazer a feitiçaria. Esse pecado todo incrementou quando o homem começou a procriar com os anjos caídos. Portanto, a genética do homem mudou. O homem já não tinha a mesma natureza. Amém? Portanto, nós sabemos que Deus mostra na parábola do trigo e do joio, que é em Mateus 13, 24. Deus explica com mais detalhe esse fenômeno que existiu entre a mistura de anjos caídos e o ser humano. Amém? Mateus 13, 24 explica sobre a parábola do trigo e do joio. Diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Isso foi quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo, dirigiram-se a ele e disseram-lhe: ó Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhes perguntaram: ó Senhor, quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem-no crescer junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em faixas para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Portanto, essa é a parábola do trigo e o joio. Agora, vamos ver a explicação dessa parábola. Está em Mateus 13, 36. Jesus vai explicar o grande fenômeno entre os descendentes do homem e os descendentes de Satanás. Portanto, há duas sementes aqui na terra: a semente de Deus e a semente de Satanás. Diz assim: então
Ele deixou a multidão, foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, portanto, é Jesus. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Portanto, a boa semente são os filhos de Deus, são aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. São aqueles que foram predestinados. A colheita é o fim. Desculpa. E o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do reino do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então juntos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Amém? Portanto, é claro aqui que em Gênesis 6 fala da mistura, da procriação entre os filhos dos homens e os filhos de Deus. E aqui a parábola do trigo e joio explica-nos bem como é que isso aconteceu e como é que vai ser no fim. Portanto, o fim, Deus já preparou, antes disso acontecer, um plano de salvação. Amém? Vamos ver alguns versículos que falam da predestinação para que nós possamos saber que Deus planificou tudo antes de acontecer. Em 1 de Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Portanto, antes do mundo ser criado. Amém? Em Romanos 8, 28 até 38 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Portanto, Jesus, espiritualmente, é considerado nosso irmão, porque Jesus veio para restaurar tudo aquilo que foi estragado no ser humano e na terra. Ok, mas você não pode se escapar da justiça de Deus. Muitas pessoas roubam, muitas pessoas matam, muitas pessoas cometem crimes graves. Há genocídio cometido, muitas pessoas mentem. Portanto, há muitas pessoas que não têm sorte no lar, no casamento. Já tentaram uma vez, separaram-se, 2 vezes separaram-se, 3 vezes separaram-se. Por quê? Porque mentiu uma mulher. Essa mulher é virgem. Você disse que lhe amava. Ela casou consigo. E você depois lhe abandonou. Portanto, não pensa que você deixa a tua mulher com filhos e que isso não vai ter repercussão. Meu irmão, eu estou aqui em nome de Deus para te dizer que tudo que nós fizemos aqui na terra tem uma repercussão, tem consequências. O nosso pecado
tem sempre consequências negativas nas nossas vidas. Não só nas nossas vidas, mas nas vidas da geração vindoura. Nas vidas daqueles que são a nossa descendência. Tem sempre repercussão negativa, porque Deus diz na sua palavra que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Também diz em Isaías 55 que a sua palavra não volta para trás vazia, mas sim cumpre com o objetivo no qual foi enviada. Portanto, a palavra de Deus é verdadeira e eficaz para nos edificar, para nos corrigir, para nos dar discernimento, para nos dar sabedoria. A palavra de Deus é fruto e é vida. A palavra de Deus é o poder de Deus, que Deus nos deu como uma dádiva para nos guiar. Amém? O ser humano não precisava da Bíblia. Nós notamos que até antes do dilúvio, a arca de Noé, até essa época, o ser humano não tinha Bíblia. O ser humano não tinha os mandamentos de Deus, porque ele conseguia distinguir o mal do bem. Ele tinha discernimento. Mas, quando o ser humano começou a misturar-se com outra raça, com outros seres, que foram os anjos caídos, afetou na mente humana. O ser humano perdeu discernimento. O ser humano perdeu o seu próprio instinto que Deus tinha lhe dado quando ele nasceu, quando Deus fez-lhe, antes do pecado. Portanto, antes do pecado, o ser humano era irrepreensível. Portanto, o ser humano perdeu a dissonância cognitiva. O que é que isso significa? E a dissonância cognitiva é a incoerência entre o que a pessoa diz e pensa, crença, valores, princípios, e o que a pessoa realmente pratica. Portanto, há uma incoerência no que a pessoa diz, pensa e naquilo que ele pratica. Quer dizer que ele fala uma coisa e faz outra. Portanto, há uma hipocrisia no ser humano que entrou depois da mistura entre o ser humano e os anjos caídos. Portanto, o ser humano não perdeu só a consonância cognitiva, mas também perdeu a intuição que tinha. Portanto, o que é a intuição? É a capacidade ou ato de perceber, discernir e pressentir coisas independentemente do raciocínio ou análise. A filosofia diz metafísica. Portanto, o ser humano tinha a capacidade de andar nos dois ramos, no ramo material e no ramo espiritual. Portanto, o ser humano tinha a capacidade de se comunicar com Deus. O ser humano tinha a capacidade de se comunicar com os anjos. O ser humano tinha a capacidade de ir para o céu e voltar. O ser humano tinha a capacidade de sair do seu corpo. Portanto, esta capacidade, quando ele morreu no espírito, quando ele comeu a fruta da árvore proibida, o ser humano perdeu esta capacidade de viver nos dois ramos. Perdeu a capacidade de pensar. O pensamento do homem era muito mais elevado. O homem aprendia muito mais rápido. O homem tinha uma memória que era com uma capacidade muito mais elevada. Portanto, o homem estava conectado com Deus. Deus lhe deu uma outra capacidade, no qual Jesus veio cumprir com o plano da salvação. Amém? Deus amaldiçoou a raça humana. Deus amaldiçoou o homem por causa do pecado de Adão e Eva. Por exemplo, nós vimos em Gênesis 3, 14, quando Deus disse que poria inimizade entre a semente da serpente
e a semente da Eva. Portanto, Deus estava a dizer que iria amaldiçoar com inimizade entre dois seres humanos, os descendentes de Deus e os descendentes de Satanás. E Deus amaldiçoou a Eva a dizer que ela ia ter dor de partos a dar à luz, mas também disse que a vontade dela seria para seu marido e seu marido iria lhe dominar. Portanto, nós vimos aqui na Terra como o homem tem tendência de dominar a mulher, como o homem tem tendência de explorar a mulher. Isso é por causa da maldição, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Portanto, nós vimos guerra de nações contra nações, tribos contra outras tribos. Nós vimos guerras civis, países que estão 10, 20 anos de guerra civil e ninguém consegue parar. Já tentaram fazer mediações, outros países interviram para mediar o assunto, mas não conseguem terminar essas guerras. Por quê? Por causa da maldição que Deus pôs entre a semente de Adão, ou da Eva, e a semente de Satanás. Portanto, a parábola do trigo e o joio é clara em dizer que tem dois tipos de seres humanos. Uns que foram premeditados, uns que foram destinados para serem salvos e outros que foram trazidos não pela vontade de Deus, mas pela vontade de Satanás. Portanto, essas pessoas não irão ser salvos, porque Deus é explícito, que irá salvar o trigo e irá condenar o joio, irá atirar no fogo, na fornalha. É assim que está em Mateus 13, 36, a explicação dessa parábola. Portanto, se você que é juiz, você lhe foi incumbido, você tem a incumbência de decidir casos no tribunal e você é corrompido, você dá razão àquele que não tem razão, você pensa que não irá ter consequência nos teus atos? Claro que sim. Você que fornica, você que é casado, mas fornica, você vai ter relações fora. Você acha que não vai ter consequências na tua vida, no teu casamento? Claro que sim, que vais ter consequências. Você que mata, vocês que fazem assassinatos, mesmo que as pessoas não sabem que foi você, você acha que você não vai ser julgado por Deus? Você acha que você não vai ter consequências? Olha, eu conheci um caso de uma senhora que foi para o tribunal, deu testemunho e fez uma oração a dizer que o testemunho que ela ia dar iria ser verdadeiro na presença de Deus. E afinal ela estava a dar um testemunho falso e a pessoa do qual foi condenada inocentemente. Essa senhora, depois de um tempo, começou a ter problemas mentais, começou a ter problemas de depressão, começou a ter problemas graves de saúde. E ela foi a uma igreja. Aí o homem de Deus, o pastor, orou para ela. E o homem de Deus disse, olha, Deus está-me a dizer que você, X anos atrás, você foi a um tribunal, você testificou contra alguém, mas você fez esse testemunho, você orou na Bíblia que estava falando certo, que estava falando correto, que era verdade o teu testemunho, mas você estava dando um testemunho falso. Por isso, Deus te castigou e você está a ter esses problemas. Portanto, eu também já tive problemas espirituais no passado. 30 anos atrás, que eu tive problemas e comecei a procurar Deus porque eu não conseguia dormir. Eu não conseguia, comecei a perder a memória. E eu sabia que o problema que eu tinha era espiritual. E fui procurar a Deus. E Deus me libertou. E Deus me mostrou na sua palavra que Ele castigava aqueles que lhes obedeciam. Mas também me mostrou que Ele
libertava aqueles que se arrependiam. Portanto, se todo ser humano tivesse conhecimento de que os seus atos têm uma repercussão espiritual, têm uma repercussão negativa nas suas vidas, eu acredito que o mundo estaria numa posição melhor. Havia menos problemas sociais, havia menos problemas nas famílias, havia menos problemas na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque nós íamos ter temor a Deus. Hoje em dia, são muito poucas pessoas que acreditam na palavra de Deus. A maior parte ignora a palavra de Deus. A maior parte das pessoas fazem pouco da palavra de Deus. E esse número, cada ano, aumenta mais e mais. E nós notamos que o mundo está a ir para o abismo. Nós estamos a voltar ao tempo de Sodoma e Gomorra, onde o pecado era de tal tamanho que Deus decidiu destruir aquela cidade. Mandou fogo. Nós estamos a caminhar para o fim dos tempos. A Bíblia diz o tempo de Apocalipse, onde é que as leis vão ser quase em todos os países contra a palavra de Deus. Vai se levantar leis, vão se implementar leis nos parlamentos que vai ser contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus. E Deus já sabe que isso vai acontecer. Deus vai ficar muito triste, mas Deus vai intervir. Por isso que Jesus vai vir. Jesus veio para nos tirar da maldição da lei. Jesus veio para nos redimir do pecado. Por isso, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, lhes foi perdoado os pecados de Adão e Eva. Os pecados que o homem cometeu quando misturou-se com os anjos caídos. Esses pecados Deus perdoa. Se tu vens diante de Deus, reconheces que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para nos dar a vida eterna. Que Jesus redimiu-nos do nosso pecado. Portanto, se tu pedires perdão, arrepender dos pecados dos teus antepassados, os pecados dos teus pais, os teus próprios pecados, Deus é justo e fiel para te redimir da maldição da lei. Por isso, nós que acreditamos em Deus, nós que fomos batizados na água e no Espírito Santo, nós não mais vivemos o Antigo Testamento. Nós não mais andamos debaixo da maldição da lei. Nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo das bendições. Por isso, devemos todos andar retos, devemos andar corretos, devemos ser justos, devemos andar em santidade, devemos andar no amor de Cristo. Este amor é que nos faz andar protegidos da maldição da lei. Esse amor e esse temor a Deus é que nos faz proteger, andar protegido dos nossos inimigos. Andarmos, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás. Nós não podemos mais voltar para aquilo que nós fazíamos antes. Não, nós hoje somos novas criaturas, porque Deus nos libertou. Jesus Cristo nos deu uma nova vida. Amém? El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo.